Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do Tinder Ela na Gringa, que é esse quadro que as au pairs, esse intercambista adora. Então se você gosta de histórias de date, se você gosta de histórias de intercâmbio, você tá no canal certo, já se inscreve, estamos rumo a 150 mil inscritos, mas sem muitas delongas, você sabe que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Ingrid, atualmente moro no Colorado, porém eu vim para os Estados Unidos em março de 2019 com um intercâmbio de au pair. Então eu cheguei aqui numa cidadezinha a uns 40 minutos de New York City chamada Yonkers. E quando eu cheguei, assim, aquele inglês maravilhoso, né? Eu queria muito conhecer pessoas novas e praticar meu inglês como nativos, né? Aquela coisa que a gente sempre quer fazer. E então, a família que eu morava, ambos os pais eram irlandeses, então eles tinham aquele accent um pouquinho mais complicado de entender. Então eu decidi baixar os aplicativos de relacionamento, de amizades que existem aqui. Mas não dava certo, assim, tipo, eu percebia que as americanas eram meio assim, tipo, ficavam com o pé atrás, sei lá, de quando falava que eu não era americana. Decidi então baixar os aplicativos de relacionamento, né? Apelei pro negócio. Então, eu não coloquei a localização atual de onde eu morava, porque eu fiquei com um pouco de receio, assim, de, ter a minha atual localização dentro do aplicativo. Eu sempre fui meio noiada com essas coisas, assim. Então, eu coloquei a minha localização como New York City mesmo, porque eu pensei, eu moro, né, 40 minutos de lá, então eu vou colocar a localização de lá, por que não? Desliza pra direita, desliza pra esquerda, que eu me deparei com esta pessoa, que é o Jake. Então, começamos a falar aquela coisa, falar todo dia, trocamos Snapchat, mensagens de texto e aquela coisa toda, ficamos bem amigos. Então a gente ia ter o nosso primeiro date. Eu iria pra Nova York, né, pra City, como a gente chama, ia pra Nova York City. E a gente ia se encontrar lá e ia ir pra um restaurante. Chegou no dia do date e eu estava no shopping, né, fazendo compras no mall com uma das minhas amigas. E ele não tinha me mandado mensagem falando se a gente ia ter o date, se não ia ter, como é que ia ser. E aí eu, tipo, bem preguiçosa, assim, aquele negócio, quero conhecer, mas não quero. E aí a minha amiga ficou insistindo, ela falou, manda mensagem, você não sabe, pode ter acontecido alguma coisa, manda mensagem pra ele. E eu com aquele negócio, eu não vou mandar nada de mensagem pra ele, por que eu tenho que mandar? E blá blá blá, né, aquela coisa. Mandei mensagem pra ele. E ele me respondeu dizendo que tinha acontecido um problema na empresa dele, não sei o que ele tinha que trabalhar. Era um sábado. Eu já fiquei assim, né? Então a gente não teve o date naquele dia. Aí minha amiga, a gente saiu, eu tava bem assim, né? Aquela coisa, né? Teve o date cancelado. Eu e o Jake continuamos trocando mensagens. Naquele mesmo dia, ele falou, vamos remarcar o date, vamos fazer na semana que vem e tal. Porém, na semana que vem seria o aniversário dessa minha amiga que estava comigo. E eu falei, eu não vou ver macho naquele dia. É aniversário da minha amiga. Pra quê, né? Vou passar o dia com ela, vou curtir, aproveitar e tal. Talvez na semana seguinte, ficou combinado que a gente teria o date no dia 11 de maio de 2019. Então a gente foi pro nosso date, fomos num restaurante italiano. Ele superou todas as minhas expectativas, né? Porque eu fui pro date com os dois pés atrás. E aí cheguei lá, ele me surpreendeu, aquele cara super legal, super bacana e, nossa, assim, tipo, super paciente com o meu inglês, né? Porque... E, nossa, ele super paciente e tal. A gente foi no restaurante, fomos em outro restaurante pra comer sobremesa, em outro restaurante bebemos vinho. Então, tipo, passou aquele final de semana, decidimos que a gente ia ter um outro date no final de semana seguinte. E aí, depois daquele outro date, a gente teve mais um date. E foi aquela coisa, eu contei pra ele que eu tava indo viajar e tal, eu ia tirar férias. Eu ia em maio pra Irlanda, porém eu só ia voltar em julho. Então, aquela coisa, né, não vai dar em nada. A gente teve só 3 dates e, né, e nesse mesmo período, ele tava se mudando de um apartamento pro outro. Então era eu na Irlanda viajando com aquele fuso horário, eu acho que era 8 horas de diferença. A gente não se falava, tipo, em nada, porque durante o dia eu tava trabalhando, durante a noite ele tava trabalhando pra mim, né? Então, assim, aquela coisa não funcionava. Então, em todo esse período que eu fiquei na Irlanda, a gente não se falou. Nada, assim. Pensei, pronto, não vai mais dar em nada. A gente teve os dates, nossa, foi super legal, super bacana. Porém, fazer o quê, né? Paramos de nos falar. E aí, então, eu voltei da Irlanda com a minha host family em julho. Só que nesse período que eu tava lá, ele pensou que eu não ia mais voltar. Eu voltei bem na semana do feriado de 4 de julho. Eu acho que eu voltei no dia 2.
E aí no dia 4 de julho, né, dia da independência americana, eu saí pra comemorar com as minhas amigas, né, porque aquela coisa, eu tinha acabado de voltar da Irlanda, tinha acabado de voltar de viagem, queria matar a saudade de todo mundo, queria ver elas. Fui ver minhas amigas e aí eu postei um Snapchat. E ele viu, ele respondeu meu Snapchat e falou, como assim, você voltou? E eu já fiquei tipo, E ele falou, vamos combinar de se ver de novo e tal. E eu ficava assim, não sei, vamos ver. Não tava me fazendo de difícil, mas era aquela coisa que eu ficava tipo assim, com o pé atrás também. Porque eu pensava, se ele me deu um ghost antes, vai me dar mais um, né? E aí, quando eu voltei da Irlanda, a minha host family, assim, a gente não estava num período muito amigável. E aí, naquele mesmo mês de julho, a gente decidiu ter um rematch. Ele ficava me convidando pra sair e tal, e eu tava aquela coisa, né, de fazer entrevista com outras famílias, de não saber pra onde eu ia, se eu ia me mudar, se eu não ia. Então eu pensava, vai que eu me mudo de estado, me apaixono pelo menino, e aí? E aí eu não quis ter nenhum date com ele, enquanto eu não decidisse, não soubessem qual que seria a host family que eu iria, pra onde que eu iria, qual estado e tal. Eu tive o meu match com uma host family de Nova York mesmo, de uma cidadezinha chamada Irvington, que era também mais ou menos uns 30, 40 minutos de Nova York. Eu tive um match com eles no início de agosto. Então eu pensei, então eu vou voltar a conversar com o menino e tal, falar pra ele, eu vou ficar aqui. Nesse mesmo tempo que eu não sabia pra onde eu ia e tudo mais, ele até me falou, olha, se você precisar de um lugar pra ficar, você pode vir aqui ficar comigo, né? E eu ficava assim, tipo, gente, o menino mal me conhece, como assim? Mas é porque assim, ele era muito querido, sabe? Era o momento de voltar e botar um pezinho na minha vida amorosa novamente. A gente começou a realmente sair e tal, todo final de semana a gente tava junto, e minhas amigas começaram a conhecer ele e tal, e aí a minha amiga que insistiu, a Fran insistiu pro nosso date acontecer, ela tava assim falando, né, você tá namorando. Eu falava, eu não tô namorando, ele nunca me pediu em namoro, não tá namorando. Setembro era aniversário dele, e aí então eu saí com ele e eu conheci os amigos dele. E aí a minha amiga falou, olha, agora não é só ele que conhece os seus amigos, você também conhece os amigos dele, o negócio tá sério. Eu falava, não, a gente não tá namorando, a gente só tá se conhecendo. Não queria assumir nada, que a gente realmente estava numa coisa mais séria. Aí chegou no Halloween, eu convidei ele pra passar o Halloween comigo, com as minhas amigas, numa festinha no rooftop, em New York City, né, aquela coisa, né, maravilhosa e tal, vamos. E aí ele foi, a gente passou aquele final de semana juntos, e aí ele conheceu as minhas amigas e aquela coisa. E aí, naquela noite de Halloween, ele me contou que ele tava indo visitar a família dele. Ele é de Louisiana e ele morava em Nova York. Ele me contou então que ele estava indo pra Louisiana no comecinho de novembro e que ele ia ficar todos os holidays com a família dele lá. E ele só voltaria em janeiro. No comecinho de janeiro ele voltaria pra Nova York. E aí ele me perguntou, e aí, o que você quer fazer com a gente? Você quer dar um tempo no nosso relacionamento e quando eu voltar a gente conversa e a gente vê onde a gente tá, se a gente quer continuar, se a gente quer assumir um relacionamento sério, ou você já quer assumir um relacionamento agora e aí a gente, né, mesmo que eu esteja em Louisiana, a gente continua junto. Eu sou sagitariana, gente, eu sou aquela coisa assim, sempre desconfiada com tudo. Então eu falei pra ele, então por que a gente já não continuou o nosso relacionamento e por que a gente teria que dar uma pausa? Não, né, não tem esse negócio de dar pausa, não, meu filho. Então a gente decidiu que a gente ia assumir um relacionamento, ele me pediu em namoro naquela noite. Bem fofinho. Contou pra família dele, eu contei pra minha família, aquela coisa, a minha família no Brasil tava assim, né, meio chocada. A família dele também queria me conhecer e tal, só que assim, eles queriam que eu fosse pra Louisiana pra passar os holidays com eles. Ele falou, olha, minha mãe tá perguntando se você quer ir pra passar os holidays com a gente e tal, né, já que você não tem família aqui e tal. Só que eu queria passar os holidays com a minha host family. Minha host family era muito legal, assim, amo eles de paixão, a gente tá em contato até hoje. E aí eu pensei, olha, esse ano é o meu primeiro Thanksgiving aqui nos Estados Unidos. Primeiro ano com a minha host family, então eu acho que eu vou ficar com eles. E o meu aniversário naquele ano caía no dia do Thanksgiving. Eu falei pra ele que não, que eu ia ficar lá e tal, enfim. No dia do Thanksgiving, a família dele inteirinha me ligou pra desejar os parabéns. Ele tava com a família dele e tal, então todo mundo quis vir no telefone, no FaceTime, me mandando parabéns e tal. Tipo, muito fofinho, sabe? Eu já tava me sentindo parte da família dele, sabe? Minha host mom falou, que legal da parte dele e tal, que eu dando aquele empurrãozinho assim, né? Porque eu tinha contado pra ela que ele tinha me convidado pra passar
os holidays com a família dele. E ela falou, por que você não vai? Eu falei, eu vou pensar e tal, se eu vou. Quando você quiser, você vai, fica lá com eles e tal, e vem pra cá de volta, fica uma semana, né? Não vai pra só ficar alguns dias, vai ficar a semana inteira. Não conheço ninguém da família dele, eu vou pra lá pra ficar uma semana na casa dos pais dele, tipo. Ele falou, olha, minha mãe perguntou se você não quer vir pra cá, vir passar o Natal e tal. Eu pensei assim, gente, se eu for pra passar o Natal, é aquela coisa, Natal, família, né? Eu não quero estar lá no meio da família dele assim, porque vai que, né? Não sei, não me sinto confortável ainda pra chegar lá no Natal. Mas eu posso ir no Ano Novo, assim. Se eu for um pouquinho depois do Ano Novo, passo a virada do ano com eles e volto pra cá no mesmo dia que ele então volta pra Nova York também. Decidimos que eu iria pra lá no dia 28 de dezembro. Não era no dia 25. Não era na virada do ano. Ficou todo animado e tal, a família dele toda me esperando. Tava toda nervosa, aquela coisa, não sabia que roupa que eu levava. O aniversário da irmã dele era no dia 30 de dezembro. Comprei uns produtos da Natura, né? Comprei uns produtos brasileiros que eu consegui encontrar. E aí levei os produtinhos e tal pro aniversário dela. Ela achou super fofo e tal. Cozinhei pra família dele, fiz várias sobremesas brasileiras e eles amando tudo e tal. Passamos a virada do ano juntos, fomos pra uma festinha e tal, de volta em Nova York, e aí a família dele me ligava, a gente conversava, a gente tava sempre juntos. Chegou o ano de 2020, né? Covid. Ele tava sempre na minha casa, eu tava na casa dele, a minha host family conhecia ele. Covid chegou, bateu na porta, né? Entrou ali em Nova York, aquela coisa maravilhosa que ficou. A gente não pôde mais se ver, porque como eu ia pra Nova York, eu ia de trem, usar transporte público e tal, durante a pandemia, a gente não se sentia confortável. A minha host family pediu pra eu não fazer isso. O Jake tem asma. E eu ficava com aquela coisa assim, sempre com o pé atrás, sabe? De tipo, fazer alguma coisa e acontecer alguma coisa ruim por conta disso e tal. A gente não se viu mais quando chegou em março. A gente ficou de março, eu acho que até em junho. Minha host family falou, olha, por que você não vai passar umas férias com o Jake? Fica um tempo na casa dele. A gente sabe que tá bem difícil pra todo mundo, porque assim, aquela coisa, as crianças estavam em casa e a host family e tudo mais. Isso foi, acho que foi em junho. E aí em julho, a irmã dele iria casar, então a gente foi pro casamento da irmã dele, porque seria uma cerimônia na praia, só com a família. Então a gente testou antes de a gente ir, fez o teste do Covid antes de a gente sair. Fomos pra Louisiana, fizemos o teste em Louisiana antes de a gente voltar. Só que depois daquilo também a gente parou de se ver por conta do Covid de novo, que, né, tava aquela coisa, né, nas ondas do vírus e tal, e aí a gente parou de se ver de novo. Aí a gente voltou a se ver de novo eu acredito que seja no finalzinho de agosto, porque ele comprou um carro e aí ele começou a ir me visitar, ele começou a ir me buscar todo final de semana e aí me levar de volta todo final de semana, ao invés de eu ter que pegar o trem pra ir ver ele e tal. Chegou o aniversário dele, eu fiz uma surpresa pra ele na casa da minha host family, e ele não sabia de nada, minha host family ficou toda animada e tal, né, que legal. Estava chegando o fim do meu ano de au pair. Eu recebi aquele e-mail, né, da agência, cobrando a gente pro voo de volta. Eu decidi então que eu iria pro Brasil antes do Natal. Eu queria ver minha família, queria fazer surpresa, eles não sabiam que eu iria antes do Natal. E ele começou a ficar meio assim, porque eu ia voltar pra casa, e o Covid, e ainda tava tudo ali e tal. Tava bem complicado, assim, a situação, né? Ainda tá, né? Mas conversando com os meus pais, e eles falaram que eles não se importavam se eu quisesse ficar por mais 6 meses. E aí, então, eu decidi que eu iria estender o meu visto pro visto de turismo e ficar aqui por mais 6 meses até esperar a situação do Brasil, o Covid baixar. E poder ir pro Brasil, o Jake iria comigo, a gente ia poder passar um tempo com a minha família e tal. E aí eu iria ficar no Brasil e tentar renovar meu visto lá e voltar pra cá depois. Só que com os vistos e os consulados tudo parados e aquela coisa, a gente conversando um dia, eu falei, olha, não sei quanto tempo que eu vou ficar no Brasil, quanto tempo que eu vou ter que ficar lá por conta do visto, quando que os consulados vão abrir e tal. Então, assim, a gente não tem previsão pra se ver de volta depois que a gente voltar do Brasil. E aí ele ficou meio que, tipo assim, aquela coisa, né, assustado e tal. Durante esse período ali de final de ano, então, a gente decidiu que eu iria passar as férias com a família dele. E o meu ano de au pair, ele acabava no dia 3 de dezembro, porém eu decidi que eu ia sair antes do meu travel month, e aí eu ia pra passar as férias com a família do Jake, e aí depois daquilo ele foi promovido no emprego dele, e aí ele iria se mudar pro Colorado, que é onde a gente mora hoje. Então a gente decidiu que eu se mudaria com ele e eu ficaria até o prazo final do meu visto de turismo no Colorado com ele.
saímos de Nova York, meu programa de au pair acabou, passamos os holidays com a família dele de novo. Até que, então, um dia a gente tava conversando e tal, sobre os vistos, e a gente viu que a situação tava bem feia e tudo mais, sem saber o que fazer, sem saber o que esperar no futuro, né? Eu vi, assim, que ele ficou meio chocado com a situação dos vistos e como fazer, como é que eu iria voltar e tal. Eu falava, olha, não sei, eu vou ir pra lá, vou passar um tempo com a minha família, a gente decide depois. Chegou Natal, chegou Ano Novo, e na virada do Ano Novo, ele me pediu em casamento. Ele ligou pra minha família tava sabendo de tudo. A gente tava num restaurante jantando e ele ligou pra minha família pra desejar feliz ano novo pra eles, porque no Brasil já era ano novo. E eu falando, né, não liga pra eles, a gente tá no restaurante, né, a gente tá aqui jantando, por que você vai ligar pra eles? A gente fala com eles depois. E aí ele, não, vou ligar pra eles. Pegou o celular dele, fez chamada no WhatsApp, ali, na ligação de vídeo pra minha família inteira, né, o pessoal lá da minha casa, todo mundo, mas todo mundo já sabia. E aí a gente tava jantando com a irmã dele e o marido dela, eles pegaram o celular pra dar oi pros meus pais e tal, e eu distraída, assim, olhando, ai, que fofinho, né, eles estão dando oi pros meus pais em português e tal. E aí, quando eu me dei conta, assim, olhei pro lado e tava ele ajoelhado pra me pedir em casamento. Já vou chorar só de lembrar, né, da história. Ele me pediu em casamento naquela noite. Minha família estava de alguma forma ali presente, né? Então, em janeiro a gente se mudou pro Colorado. Hoje a gente mora aqui no Colorado, tem o nosso apartamento aqui juntos. A gente tem uma doguinha juntos. E a gente casou no dia 2 de fevereiro desse ano. Foi bem rápido, a gente não noivou na virada do ano, a gente casou em fevereiro. Eu quis de alguma forma homenagear os meus pais. Então a gente casou no dia do aniversário de casamento dos meus pais. Casamos só na corte, só no civil mesmo aqui. E ainda temos planos de ir pro Brasil e fazer a nossa festinha e comemorar com todo mundo. Assim que, né, baixar essa onda de pandemia aí que tá acontecendo. Mas agora nós estamos casados. E é isso, ele foi o meu único date que eu tive aqui nesse país e que deu certo. Estamos aqui juntos até hoje, vivendo uma vida bem feliz. Ele é muito fofo, ele me faz, nossa, muito feliz, assim. Então eu acho que era pra ter sido, sabe? Era pra ter acontecido, porque se ele não estivesse morando em Nova York, se ele não estivesse saindo de Louisiana pra morar em Nova York, a gente nunca ia ter se conhecido. Se eu não tivesse saído do Brasil pra morar em Nova York, a gente nunca tinha se conhecido. Um conselho que eu poderia dar pras pessoas que estão vivendo, assim, esse tipo de relacionamento de diferentes culturas e tal, eu acho que o que sempre funciona pra gente é o diálogo, a gente sempre conversa muito abertamente sobre tudo. A gente se dá super bem, então, assim, são diferentes hábitos e aquela... Não só o idioma, porque às vezes muita gente, eu entendo que no começo não consegue se expressar. Quando eu cheguei aqui mesmo, meu inglês era horroroso, não conseguia me expressar direito, minhas emoções e, né, aquele sentimento. Se for pra ser, vai ser, minha mãe sempre falou, né, se for pra ser, vai ser. Meu primeiro e único date aqui nesse país, que hoje é meu marido. Estamos casados. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal pra você não perder nenhum vídeo. E lembrando que os vídeos do Tinderela têm uma meta de 2.000 likes pra soltar a próxima história. Eu comecei a fazer isso esse ano e tem ajudado muito no crescimento do canal. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigada a você. E no mais, se você quiser participar contando a sua história, é só mandar um e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui na tela, que eu vou te responder explicando como faz pra você vir aqui no canal contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!